Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam bem-vindos. Hoje eu separei um tema muito especial, que é cirurgia robótica e o tratamento do câncer na pelve da mulher. E a cirurgia robótica é a evolução da cirurgia minimamente invasiva. Ela surgiu em 2000, no ano de 2000, o primeiro robô foi aprovado nos Estados Unidos, seu uso para cirurgia, e de lá para cá foram mais de 8 milhões e meio de cirurgias realizadas pelo robô em todo o mundo, e tem uma estimativa para um aumento para dobrar esse número até 2025, com 2 milhões de cirurgias robóticas realizadas por ano em todo o mundo. Então é um tema muito importante hoje para esclarecer sobre a cirurgia robótica. É muito comum eu receber aqui no meu consultório pacientes com câncer ginecológico e com câncer gastrointestinal. E hoje eu vou estar falando especialmente para os casos de câncer na pelve da mulher, e principalmente câncer ginecológico, câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de ovário, e vou falar também um pouquinho do câncer de reto e alguns tumores mais raros, de tumores reto-peritoneais pélvicos, também podem acometer a pelve feminina e serem tratados muito bem pela cirurgia robótica. Eu tenho que falar aqui um pouquinho de mim, né? Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico e tem muitos anos que eu trato mulheres com câncer ginecológico, e a minha principal especialização foi na parte de cirurgia abdominal, gastrointestinal e cirurgia ginecológica. Então é algo que eu me dedico muito, e desde que eu comecei a fazer minhas cirurgias, tem 16 anos que eu opero por cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica é a cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva clássica, ela já veio para diminuir o trauma cirúrgico nas pacientes, de modo que a cirurgia laparoscópica ela tem uma recuperação mais rápida. Ela também veio para diminuir também as incisões. Então, em alguns casos em que a cirurgia laparoscópica é aplicada muito bem, é possível fazer a mesma cirurgia, só que com incisões pequenas. Então, as cirurgias se tornam mais estéticas, e com isso também a parte de complicações pós-operatórias diminuiu muito, inclusive de mortalidade. Tudo isso que eu digo, que eu trago aqui hoje, em relacionado à pelve da mulher, é que na mulher os órgãos ali para o seu funcionamento, a bexiga, o útero, a função dos ovários, das trompas, do reto, é uma área anatômica em que, quando a gente faz uma operação, quando tem um tumor ali, a gente quer tirar o tumor, a gente quer aumentar a chance de cura dessa paciente, dessas pacientes, mas também a gente quer
fazer uma cirurgia menos agressiva para o corpo, ou minimizar ao máximo os traumas nos tecidos ao redor, porque ali na pelve feminina existem várias funções ali, a função sexual, a função da diurese, a função da evacuação, no caso do reto, a função do esfíncter anal. Então tudo isso, essas funções todas, para elas acontecerem, é preciso uma preservação, é preciso ter uma preservação maior da inervação da pelve. A inervação da pelve, ela é muito delicada, ela passa tanto por nervos que são autônomos, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que coordenam o funcionamento das vísceras do corpo, de todo o corpo. E esses nervos, eles também estão ali na pelve, eles são bem delicadinhos, e existem também ali nervos somáticos, nervos que vão para a região das pernas da mulher, da região do períneo e da inervação de dor, e que esses nervos também precisam ser atentados pela presença deles durante uma operação pélvica. E eu falo isso com muito cuidado, porque tem muitos anos que eu faço cirurgias na pelve da mulher, e eu sei que essas cirurgias, algumas vezes, elas precisam ser cirurgias abertas, cirurgias com corte. Então é muito comum uma paciente aqui chegar aqui comigo com um diagnóstico de câncer e eu ter que explicar para ela. A gente passa por um momento em que a gente está avaliando o câncer, eu estou ouvindo aqui todas as preocupações da mulher, todas as suas dúvidas, todos os seus medos, tanto com relação à cirurgia, ou tanto com relação ao próprio tumor, ou à própria doença que a gente está ali para ajudar. Mas o próximo passo disso, depois que a gente também entende o tumor, entende como que ele surgiu, quais os tratamentos a mulher já fez, já realizou, depois de examinar tudo com precisão, a gente vai indicar a operação. E quando a gente indica uma cirurgia, é preciso conversar com a paciente todos os impactos que essa cirurgia pode gerar para a vida dessa paciente dali para frente. Então é algo que eu faço muito aqui no consultório. São várias consultas pré-operatórias, não só mesmo a consulta principal, em que é solicitado o pedido da cirurgia, as autorizações e tudo mais, mas até a operação eu costumo fazer algumas consultas extra para a gente justamente discutir todos os impactos e tentar minimizar todos os impactos que uma operação pode causar no organismo da mulher, principalmente quando a gente está falando da pelve. Então, tantas coisas são importantes como a micção, a diurese, a função sexual, né? Conforme eu estava falando, e tudo isso a gente vai ter que preservar, mas também pontuar para a mulher qualquer tipo de alteração que possa surgir, que a gente vai ter que lidar. Então, na semana passada, eu estava falando com a Tatiana Fassarella sobre fisioterapia pélvica. Então, como é importante a gente aliar tanto a cirurgia bem feita, como também uma recuperação bem feita. Então, vou falar muito aqui de cirurgia robótica, comparar um pouco com a cirurgia aberta, mas a gente tem que entender que as duas opções, tanto a cirurgia robótica, quanto a cirurgia laparoscópica, quanto a cirurgia aberta, todas elas têm o mesmo objetivo de, com segurança, retirar um tumor e chegar numa cura, no controle da doença. E quando a gente pensa em qual via a gente vai fazer a operação, a gente também tem que levar em consideração o tamanho do tumor, a complexidade da cirurgia, o organismo daquela pessoa. Então, se é um paciente fumante, se é uma paciente que está acima do peso, ou muito acima do peso, com obesidade mórbida,
ou uma paciente mais velha. Então tudo isso a gente vai ter que levar em consideração na hora de indicar uma cirurgia, e a gente vai sim pontuar para o paciente, quando for o caso, quando a cirurgia puder acontecer por via aberta, laparoscópica ou robótica. Então essa comunicação aqui comigo, em que eu explico para o paciente através da minha experiência, são mais de dois anos que eu faço cirurgia robótica, que a cirurgia robótica chegou aqui no estado do Espírito Santo, e tudo isso que eu venho acompanhando e com as minhas próprias pacientes que eu operei de cirurgia robótica, a recuperação, a própria confecção da operação, que é muito mais delicada, permite sim várias questões, vários benefícios que eu vou estar discutindo aqui hoje, de maneira geral, e aqui vou deixar aberto para alguma pergunta que vocês quiserem fazer sobre cirurgia robótica. Basicamente, depois dessa introdução, o primeiro ponto é o seguinte: toda vez que a gente faz uma operação no corpo de um paciente, essa operação, o paciente vai ter que recuperar dessa cirurgia. Se eu faço uma cirurgia com corte maior, essa recuperação ela demora um tempinho maior. Normalmente, quando é feita uma cirurgia aberta, por exemplo, uma esterectomia simples, uma cirurgia aberta, o paciente normalmente fica 2 a 3 dias internado. Uma cirurgia aberta. Pode ser que fique menos, pode ser que fique mais. Isso vai depender do organismo da paciente, mas em torno de 2 a 3 dias. Quando faz a esterectomia por videolaparoscopia ou por robótica, a tendência é a paciente ir para casa no dia seguinte da operação. E uma cirurgia, por exemplo, de reto, uma cirurgia de câncer de reto, que a gente também vai abordar aqui hoje, que é a parte final do intestino, do cólon, os 15 centímetros finais do cólon, do intestino grosso, é o reto. Então, essa paciente fica numa cirurgia aberta em torno de 7 dias internada, 7 a 8 dias. E numa cirurgia laparoscópica ou por robótica, esse tempo pode ser diminuído aí para 3 dias, 5 dias. Lembrando também que esses tempos eles não são fixos, eles são variáveis, eles variam conforme o paciente, e assim que a gente faz uma operação, esse paciente ele fica em acompanhamento. Então, quando eu opero uma paciente, no outro dia eu vou lá ver o primeiro dia, eu vou lá ver o segundo, terceiro, quarto. E o médico ele vai observando ali várias questões. Então é preciso estimular a paciente a sair da cama, por exemplo, quanto antes. Ela vai ter que mobilizar, andar. Quem opera não está doente, quem opera está curado, está melhorado do seu problema. Isso que eu falo muito para as minhas pacientes. Então, quando faz uma operação, o objetivo ali dos próximos dias é ir mobilizando o corpo o máximo possível para ativar a musculatura, para ativar o próprio metabolismo, para ativar a respiração, melhorar a oxigenação dos tecidos. Quando é feita uma operação, todo aquele esforço do corpo para passar por aquele trauma, o corpo não sabe que foi feita uma cirurgia para o bem. Ele lida com aquele trauma cirúrgico com respostas no corpo inteiro, metabólicas, que vão se somando e vão conduzindo até o paciente e a paciente melhorar e restabelecer suas funções orgânicas. Então, assim que a paciente opera, a gente começa depois a alimentação quanto antes e vai aumentando devagarzinho. O fisioterapeuta vai ajudando na recuperação da respiração, da mobilização. É feita uma série de recursos de analgesia. Muitas vezes o anestesista deixa
um catéter peridural na região da coluna, que é feita ali mais um pouco de medicação para o paciente ficar com menos dor. E tudo isso vai se somar até a recuperação total e a alta hospitalar. E com relação à cirurgia minimamente invasiva e a cirurgia aberta por isso, ela causa mais reações no corpo. Então, existe uma tendência maior ao intestino voltar a funcionar mais lentamente. Então, quando faz uma cirurgia aberta, às vezes demora um pouquinho mais para o paciente comer totalmente como ele comia antes. Ele vai ter um pouquinho mais de risco de infecção, ele tem um pouquinho mais de risco de ter uma hérnia, de ter aderências. Então, o tempo de internação é maior. Numa cirurgia aberta, a necessidade de um paciente para o CTI normalmente é maior e o tempo em que ele fica no CTI é um pouquinho maior. Então, a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia por vídeo, ela já trouxe isso muito para a realidade do tratamento oncológico. Então, no início da cirurgia laparoscópica, existiam vários trabalhos que eram feitos para comparar se a cirurgia laparoscópica era capaz de tirar um tumor e ter a mesma chance de cura do que a cirurgia aberta. Porque até então a cirurgia aberta, há 20, 30 anos atrás, sempre foi o padrão ouro, ou a recomendação máxima para se fazer uma operação. Mas com o tempo foi visto que com a cirurgia minimamente invasiva, em que é feito pequenos furinhos no abdômen, e a gente enche o abdômen com gás, que é o CO2, e a partir daí a gente cria um espaço dentro da barriga, do abdômen, e a gente consegue fazer a operação sem fazer o corte. Então, nesses casos, então, a cirurgia, quando é feita por laparoscopia, foi visto que a recuperação era muito mais rápida, a necessidade da paciente ir para o CTI no pós-operatório, ou o tempo que essa paciente fica no CTI no pós-operatório era muito menor, o risco de aderências era muito menor. Então, a estética, né, tão importante para as mulheres, também era bem melhor com a videolaparoscopia, e o sangramento também ele é bem menor quando é feita a cirurgia por esses pequenos furinhos, tá? Então isso a gente já sabia, mas conforme eu estava dizendo, né, a cirurgia robótica ela apareceu aí nos anos de 2000 e mais ou menos em 2005 ela foi aprovada para uso para ginecologia oncológica, após vários estudos que mostraram que a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica ela era segura para retirar câncer, né, sem prejudicar aí a chance de cura. Então, a partir de 2005, ela foi cada vez mais sendo realizada em pacientes com câncer ginecológico. E o que a cirurgia robótica traz de melhora para as pacientes com relação à videolaparoscopia, que já trouxe muitos benefícios? A cirurgia robótica ela vem para ser uma evolução da cirurgia laparoscópica. A cirurgia por videolaparoscopia ela utiliza umas pinças que são bem retinhas e elas não têm mobilização. E a cirurgia robótica ela foi criada para criar vida para as pinças lá dentro do abdômen. Então, as pinças da cirurgia robótica, elas trazem instrumentos bem delicados, menores, do ponto de vista que eles são mais delicados. Quando eu faço uma cirurgia por robótica, eu consigo fazer os meus movimentos
quando eu estou no console, quando eu estou controlando o robô ele praticamente reproduz todos os meus movimentos. Então, lá dentro do abdômen, ao fazer os meus movimentos assim, o robô ele reproduz exatamente aquilo que eu fiz. Então, nesses casos, ajuda a confecção da operação, ela fica muito mais delicada. A visão, ela passa agora com a cirurgia robótica a ser em 3 dimensões e amplificada até em 15 vezes. Então, no caso da cirurgia pélvica, né, hoje é o assunto de hoje, se a gente for pensar, a pelve da mulher, ela tem a grande pelve e a pequena pelve. A pequena pelve é uma área óssea mais estreita em que abriga a bexiga, o útero e o reto. Então, nessa área mais estreita, até mesmo para cirurgia aberta, ela tem um pouco de dificuldade para visualização, para manipulação ali naquele espaço pequeno. Então, o cirurgião pélvico ele tem que lidar com essas dificuldades. Então, eu por ter feito muitas cirurgias pélvicas, hoje para mim lidar com essas dificuldades é muito mais fácil, é uma coisa natural para mim. Mas quando eu faço essa cirurgia por robótica e eu consigo visualizar de perto as estruturas, num ambiente em que eu tenho instrumentos menores, instrumentos que conseguem reproduzir uma cirurgia nos mínimos detalhes da cirurgia aberta, mas com mais fineza, o resultado para as pacientes em recuperação, em preservação dos órgãos, em preservação da inervação pélvica, ele é muito maior. A inervação da pelve ela é muito importante para o funcionamento. Então imagina na parte urinária, quando a bexiga enche, a gente sente que ela está cheia. Quando a gente tem vontade de fazer xixi, a mulher vai lá, está com vontade de fazer xixi, ela vai lá e vai ter a micção, vai ter a diurese. Então ela vai sentar no vaso, vai relaxar a musculatura e vai esvaziar totalmente a bexiga. Então, os sintomas de alterações urinárias após a cirurgia, eles diminuíram muito com a cirurgia laparoscópica e diminuíram mais ainda com a cirurgia robótica. Por quê? Porque é possível fazer uma cirurgia mais delicada e com isso uma preservação maior das inervações, da inervação da pelve. Uma cirurgia de retirada do útero, a mesma coisa. Quando a gente tira o útero, a gente mexe muito pertinho da inervação da bexiga, da inervação do reto, da própria inervação da área íntima da mulher. A inervação da pelve, ela tanto é importante para o ato da micção, da retenção do xixi, eliminação completa do xixi, a sensação de eliminar completamente o xixi. Todas essas funções existem perfeitamente, né? Essa obra de Deus, que é o corpo humano, elas são totalmente interligadas pela inervação da pelve. E a parte sexual também. Então, a preservação da inervação da pelve para o homem, por exemplo, vai colaborar com a manutenção da ereção, com a ejaculação, por exemplo. Então, como a cirurgia robótica ajudou na cirurgia da próstata, na manutenção da ereção e também da ejaculação no homem. Então, por isso que a cirurgia da próstata hoje é o manda-chuva aí da cirurgia robótica. O maior número de cirurgias robóticas hoje realizadas são no campo da urologia, principalmente por esse grande benefício da área da sexualidade masculina. Mas a gente também tem que lembrar que essa mesma inervação ela existe para a mulher.
E quando essa inervação pélvica é preservada, também existe uma manutenção ali da sexualidade da mulher, há menos disfunção sexual. E qual seria o impacto da alteração da inervação pélvica na mulher com relação ao ponto de vista sexual? Então, a lesão dos plexos pélvicos na mulher vão causar dor na relação e secura vaginal. E também a parte sexual da mulher, por ser um pouco mais complexa de ser estudada, ser mais multifatorial, a gente sabe que esse impacto pode ser ainda maior e que depois de uma cirurgia pélvica, não só a manutenção da inervação é importante, mas também o trabalho do ponto de vista da fisioterapia pélvica, o trabalho da sexóloga, o trabalho psicológico, né, com questões da autoimagem, da autoestima, tudo isso tem que ser trabalhado. E com relação à manutenção da sexualidade na mulher, a cirurgia robótica, portanto, por ter mais delicadeza ao lidar com os tecidos, ela consegue levar isso mais facilmente para a mulher. Não quer dizer que a cirurgia aberta não possa também preservar a inervação, porque o cirurgião pélvico, assim como eu, conhece muito bem aonde estão os nervos. Mas, contudo, realmente, quando existe um tumor ali, essa anatomia ela pode ficar muito mais difícil de ser identificada. E quando a gente está no ambiente da cirurgia minimamente invasiva e da cirurgia robótica, essa identificação e esse sucesso na manutenção nos trabalhos tem sido cada vez mais demonstrada como um benefício da cirurgia robótica, não só para os homens, mas também para as mulheres, tanto em cirurgias envolvendo o útero e também em cirurgias envolvendo o reto médio e o reto inferior. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Quando eu estiver falando de reto. Sobre a questão da ergonomia para o cirurgião, isso também facilitou muito. A cirurgia robótica ela traz muito mais ergonomia para o cirurgião. Se você for olhar no meu post de divulgação dessa live, você vai ver ali que eu coloquei uns vídeos de uma cirurgia robótica minha. Então tem o primeiro vídeo lá em que eu estou sentado no console do robô, que eu estou ali ativando ali as minhas posições ali ergonômicas que eu ajustei ali naquele console, onde eu controlo o robô e onde eu tenho a visão com os dois olhos. Se você olhar lá, você vai ver, vai ser uma coisa até interessante se você não conhece a cirurgia robótica. E dali eu consigo controlar todas as funções do robô, de controle da câmera, controle dos instrumentos cirúrgicos. Eu consigo controlar 3 braços robóticos, ao invés de somente 2 na cirurgia laparoscópica. Ali eu consigo controlar a câmera onde eu quero ver, eu tenho uma visão mais estável. Na cirurgia laparoscópica, normalmente quem controla a câmera é o auxiliar, então é muito comum da câmera mexer, né? A gente, ser humano, a gente não é perfeito. O robô ele traz a perfeição nesse quesito, a visão nossa fica bem mais estável, muito mais fácil de fazer a cirurgia. É muito mais ergonômico, então eu canso menos ao fazer uma cirurgia dessa. E qual é a vantagem disso, do cirurgião cansar menos ao fazer uma cirurgia? Quando o cirurgião cansa ao fazer uma cirurgia muito grande, imagina uma cirurgia de 5, 6 horas, 8 horas de cirurgia. Eu sou acostumado a fazer essas cirurgias, mas quando eu faço essa mesma cirurgia por via robótica, o meu cansaço físico é muito menor.
E isso é importante porque numa cirurgia muito delicada, uma cirurgia oncológica, quanto menos cansaço físico eu tenho, a grande chance de eu estar mais relaxado, de eu estar mais pronto ali para lidar com alguma situação mais difícil. Eu vou ter a grande chance que eu tenha mais cuidado, a grande chance que eu esteja mais com o meu nível de energia maior. Isso é importante porque em situações em que a cirurgia é muito longa, quanto mais a gente preserva esse nível de energia, melhor a gente opera. Então, eu sou acostumado a fazer cirurgias longas, inclusive cirurgias abertas, cirurgias de 10 horas ou até mais. E nessas cirurgias é muito comum eu separar elas em etapas, e cada etapa que eu vou vencendo, existe uma pausa de poucos minutos, mas essa pausa é muito essencial, né, para poder comer alguma coisa, vai no banheiro, toma água e aí vai de novo, faz de novo a higiene, no caso de uma cirurgia aberta, e volta e continua a operação. Assim vai até acabar. E isso é muito importante, porque essa manutenção da energia do cirurgião, esse equilíbrio, ele é muito importante. Então eu, como sou muito acostumado a fazer cirurgias complexas e grandes, eu tenho muito esse hábito, esse cuidado de observar a minha energia, meu status ali também para fazer aquela operação, e isso também é tão importante para essa cirurgia correr bem e terminar bem e ficar tudo bem. Eu acho isso muito importante. E na cirurgia robótica, como eu estava falando, o cirurgião faz a cirurgia no console, sentado, com medidas ergonômicas muito melhores do que a cirurgia aberta e muito melhores que a cirurgia laparoscópica. Essa sim é uma vantagem muito importante para o paciente também, tá? Outra coisa importante aqui que a cirurgia robótica traz é filtros de tremor. Então, a mão humana, ela tem um pouquinho de tremor, e esse tremor ele é muito mais observado quando a gente quer fazer uma coisa muito delicada, mexer num local muito pequeno. E como a cirurgia robótica permite você ir em cada local, trabalhando devagarzinho na cirurgia, lidando ali milimetricamente com todas as questões da dissecção, da retirada dos tumores, muito precisamente, a redução do tremor ela é muito importante. Então também é um avanço que a cirurgia robótica trouxe. E vale lembrar também que todos os meus movimentos eles são reproduzidos, mas exatamente na cirurgia laparoscópica os movimentos eles são espelhados. Então eu boto a minha mão para a direita, a pinça vai para a esquerda. Eu boto a minha mão para baixo, a pinça vai para cima. E quem aprende a fazer cirurgia laparoscópica, como eu aprendi, isso demora tempo. Então, quantos e quantos cursos eu já fiz para operar por via laparoscópica, graças a Deus. Eu opero muito bem e depois desses cursos, eu trouxe tudo isso para a cirurgia robótica muito mais facilmente, porque a curva de aprendizado da cirurgia robótica ela é muito menor do que a curva de aprendizado da laparoscopia. Mas esse aprendizado da cirurgia de vídeo, ele também é muito importante quando o cirurgião já tem esse métier, para quando ele traz para a cirurgia robótica, isso acontece muito mais naturalmente, essa transição, tá? E existe muita dúvida, muitos pacientes perguntam como que é a cirurgia robótica? Ela é muito parecida com uma cirurgia aberta, uma cirurgia de vídeo, no quesito que a paciente vem, ela está em jejum. Hoje em dia a gente tem abreviadores de jejum, então o jejum nem sempre tem que ser muito longo. Esse jejum ele pode ser menor, inclusive isso tem impacto em menos complicações pós-operatórias, por exemplo. Outros aspectos da nutrição perioperatória, que a gente tem muito cuidado também com as pacientes, em encaminhar para o nutricionista, em fazer a nutrição com imunomoduladores, que são
nutrientes que ajudam na cicatrização após a cirurgia, então isso também é muito importante. Então todos esses cuidados são feitos, independente se a cirurgia é aberta ou por vídeo ou por robótica. E quando a paciente chega para operar, ela está ali, vai para anestesia, o anestesista também vai anestesiar, conforme é uma cirurgia aberta ou por vídeo. É feito ali, pode ser feito artifícios ali como bloqueios, aquelas anestesias nas costas para ajudar também no manejo da dor, mesmo porque a cirurgia robótica ela também tem corte, né? Então ela também tem dor. Não é que a cirurgia robótica não tem dor, ela tem dor, ela tem corte também. Ela pode ter um corte, por exemplo, para tirar um tumor. Às vezes os cortezinhos pequenininhos não são suficientes para tirar um tumor quando a gente acaba de fazer a cirurgia. Muitas vezes a gente precisa mesmo fazer um cortezinho, na maioria das vezes menor, e a gente protege essa ferida e tira o tumor com toda a proteção. A gente coloca em sacolinhas, né, com toda a proteção oncológica para ajudar na cura dessa paciente. E por isso vai ter um pouquinho de dor também por causa desse corte, mas esse nível de dor na cirurgia robótica ela é muito menor do que na cirurgia aberta, e ela chega a ser menor também que a cirurgia laparoscópica, por questões de tecnologias da movimentação dos braços robóticos, deles causarem menos trauma na parede abdominal do que a cirurgia laparoscópica. Então, por isso ele também causa menos dor. Até mesmo o nível de gás que a gente tem que injetar dentro da cavidade abdominal para uma cirurgia robótica tende a ser menor do que para uma cirurgia videolaparoscópica. Então, do ponto de vista anestesiológico, uma paciente que vai fazer uma cirurgia por vídeo ou por laparoscopia e cirurgia robótica, ela vai ter ali alterações do corpo dela ao insuflar o gás lá dentro do abdômen. E como na cirurgia robótica normalmente a gente precisa insuflar menos esse gás, acaba que é mais fácil para o anestesista manejar esse intraoperatório. Então existe menos chance de uma cirurgia começar por robótica e ter que ir para uma cirurgia aberta por algum motivo que o paciente não esteja conseguindo tolerar o que a gente chama de pneumoperitônio. O pneumoperitônio é o nome que se dá quando a gente enche o abdômen de CO2 para criar espaço ali para a gente trabalhar, ou pela cirurgia aberta, ou pela cirurgia vídeo, ou pela cirurgia robótica. Vou fazer uma pausa aqui. A paciente tem aqui, está falando aqui. Na cirurgia, a recuperação é mais rápida? Sim. Na cirurgia aberta e para a cirurgia laparoscópica e robótica, a recuperação é muito mais rápida. E existe uma pequena diferença ainda da cirurgia videolaparoscópica e robótica, em que a robótica é um pouquinho mais rápida a recuperação. É pouca, a diferença é pequena, mas existe uma recuperação um pouco mais rápida na cirurgia robótica do que a cirurgia laparoscópica. Então eu estava falando da comparação, né, da cirurgia aberta com a cirurgia vídeo, com a cirurgia robótica, do quesito da anestesia. Então também é melhor esse intraoperatório por questões anestésicas. Então isso é importante porque um paciente mais idoso, né, hoje em dia a gente sabe que existe um aumento na incidência do câncer em pacientes idosos, porque a população está vivendo mais. Mas ao mesmo tempo, o paciente que é idoso, ele acaba acumulando mais comorbidades, ou seja, mais doenças, pressão alta, cardiopatia, alguma alteração pulmonar, a pessoa às vezes fumou, às vezes bebida, às vezes
algum diabetes descompensado, algumas alterações cardiovasculares, com relação ao histórico familiar, ao histórico da dieta desse paciente, sedentarismo. Então, a grande chance que o paciente que vai ficando mais velho, a paciente, ela pode acumular mais comorbidades. E, com relação à recuperação da cirurgia, a comorbidade, né, essas patologias, essas doenças que vão se acumulando com a idade, a questão toda é que essas alterações, elas diminuem a capacidade do corpo de lidar com aquele estresse cirúrgico. Como a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica, esse estresse cirúrgico, esse trauma ao corpo é muito menor, isso permite que os pacientes idosos ou com comorbidades ou com doenças associadas se recuperem melhor de uma cirurgia robótica. E essa cirurgia robótica, como ela é mais perfeitamente realizada, a grande chance de que você está levando um tratamento oncológico correto para esse paciente mais idoso. Então, a cirurgia robótica ela também está trazendo para os pacientes idosos muitos benefícios, porque eles acabam operando cirurgias mais complexas, com menos trauma ao seu corpo, e com isso recuperando mais rápido, tá? Então a Elma aqui perguntou por que a cirurgia aberta demora mais tempo para recuperar. A cirurgia aberta demora mais tempo para recuperar porque o trauma no corpo é muito maior. A pessoa fica ali durante uma cirurgia aberta com a cavidade abdominal exposta, com os órgãos expostos ao meio ambiente, né, ao ambiente externo. E essa exposição ela acarreta muito mais alterações no corpo do que uma cirurgia feita com o abdômen fechadinho, só com os furinhos. Então, quando a gente faz uma operação, por mais que seja o mesmo procedimento, por exemplo, uma esterectomia, por exemplo, a retirada do reto, por mais que seja o mesmo procedimento, só pelo fato de você não cortar, não usar um afastador, que é um aparelho que a gente usa para afastar a musculatura, para a gente poder ver lá dentro, para a gente operar lá dentro, para a gente criar espaço lá dentro para operar, né? Imagina um paciente que tem uma paciente mais obesa, que tem mais gordura na barriga, então a gente tem mais dificuldade de criar o espaço ali dentro. Então por isso que a cirurgia aberta ela vai dar mais trabalho para recuperar, o corpo vai demorar mais tempo para voltar às suas funções normais. Então por isso o paciente fica mais tempo no hospital, porque no hospital justamente a gente vai tanto estar passando ali medicações para diminuir a dor, diminuir o vômito, mas também a gente vai estar ajudando esse corpo, né, dentro da realimentação, dentro do estímulo, para esse corpo voltar ao que ele estava antes. Então, por isso é tão importante a gente discutir esses assuntos entre cirurgia aberta, cirurgia por vídeo, para um paciente expor tudo, para ela entender que os riscos, quando é possível fazer uma cirurgia por robótica, são muito menores do que uma cirurgia aberta. Tem uma paciente aqui que perguntou aqui, numa cirurgia de hérnia, é possível ser por robótica? Ah, é sim. A cirurgia de hérnia, ela pode ser feita por robótica. Ela já era feita por vídeo, laparoscopia, mas ela ainda é melhor realizada pela robótica, justamente por isso tudo que eu falei. A robótica ela vai permitir uma visão melhor para o cirurgião, um conforto para operar melhor, uma habilidade melhor para operar, então por isso ela vai trazer mais benefício. E se você olhar lá, igual eu estava falando, a gente estava falando sobre a anestesia para a robótica, né? O paciente chega, ele é anestesiado, com todo cuidado para uma cirurgia robótica. Depois, o próximo passo, de maneira convencional, né, o cirurgião se posiciona ao lado da paciente, começa a cirurgia,
como se fosse uma cirurgia videolaparoscópica, introduzindo ali o gás dentro do abdômen. Depois ele vai fazer as incisões pequenas para colocar as cânulas, que chamam trocáteres, que é por onde ele vai introduzir os aparelhos. Ele coloca a câmera, o cirurgião confirma o que ele idealizou em fazer. Então, quando a gente vai fazer uma operação, a gente primeiro idealiza essa cirurgia com base nos exames, no exame físico, e a gente conversa muito bem com a paciente. E quando a gente chega ali para fazer, quando a gente coloca a câmera e olha lá dentro, a gente vai estar olhando tudo, a gente vai estar confirmando tudo aquilo que a gente planejou para fazer antes da operação. A gente confirma tudo aquilo que a gente achou, não, realmente aqui é uma retossigmoidectomia que eu vou fazer, não, realmente aqui é uma cirurgia para tumor de ovário que eu vou fazer, não, realmente aqui é uma cirurgia de útero, não tem nenhuma outra coisa que eu achei a mais, posso fazer a cirurgia? Posso. Aí eu trago o robô, eu vou acoplar as pinças do robô nesses trocáteres, nessas cânulas, e vou trazer o robô e colocar os bracinhos do robô, que são 4, um para controlar a câmera e mais 3 para controlar os braços robóticos. E normalmente tem mais um trocáter, uma cânulazinha, normalmente são 5, nessas cirurgias mais complexas. Essa quinta cânula é para o cirurgião auxiliar, que fica todo o tempo ao lado do paciente, da paciente, colocando ali os instrumentais, trocando os instrumentais, checando se está tudo certo, fazendo a cirurgia junto com você, porque ali na sala tem vários televisores para mostrar o que está sendo visto lá no console do robô, lá no cirurgião. Então a mesma visão que o cirurgião está tendo, os auxiliares também estão tendo em tempo real. E eles se comunicam o tempo todo através de comunicação verbal, né? A gente vai se comunicando, vai falando, conversando. A cirurgia ali vai harmonicamente sendo realizada. Então, esse quinto braço que a gente coloca é para o cirurgião auxiliar ficar ali aspirando algum sangramento, vai colocar alguma gaze que for preciso para enxugar, alguma agulha, né, algum grampeador para fazer o grampeamento, cortar a secção dos órgãos como o intestino. Então, como que isso é importante, né? O paciente entender que a cirurgia robótica nada mais é do que uma mescla de uma cirurgia laparoscópica, mas agora mais tecnológica, porque o cirurgião, quando ele termina de colocar e posicionar as pinças, ele sai do campo operatório, mas ele vai se posicionar logo ali do lado, no console, que é esse equipamento que fica não só para proporcionar a visão do cirurgião binocular, que ele coloca o rosto ali naquele local onde ele vai ver, enxergar lá dentro do abdômen. A visão ali daquele console é como se você tivesse com a cabeça dentro da barriga do paciente, de tão incrível que é. A visão ela é tridimensional, então binocular. Então, a primeira vez que eu entrei para operar um robô, eu olhei pela primeira vez lá dentro, né? Eu fiquei assim maravilhado. Então, eu, como sou um cirurgião apaixonado por cirurgia, eu realmente fiquei maravilhado com aquela sensação de estar enxergando dentro do abdômen com uma visão incrível, ampliada, que o robô faz. E eu falei, nossa, como que eu vou conseguir ajudar minha paciente aqui? Eu vou ajudar muito mais. E a mesma sensação foi a sensação que eu tive ao mexer nos instrumentos robóticos através do console. Então depois você volta lá no videozinho que eu coloquei da cirurgia robótica, eu operando, você vai ver eu mexendo ali naquele console, como que os meus movimentos eram perfeitamente reproduzidos ali no robô, e como que eu conseguia ali fazer uma cirurgia tão delicada, né, num ambiente minimamente invasivo, com menos trauma, com uma recuperação melhor para o meu paciente, com um retorno às atividades do trabalho
muito mais precoce, né? Então, se a gente pensa num paciente que vai fazer uma cirurgia grande, complexa, que antes era feita por via aberta, quando eu faço essa cirurgia por via laparoscópica e quando eu faço ainda pela cirurgia robótica, eu consigo uma cirurgia muito mais delicada, muito mais precisa e também uma cirurgia em que essa paciente vai recuperar muito melhor, né? Vai ter os benefícios de cura muito melhor, com um trauma cirúrgico muito menor. Então, quando eu comecei a operar, né, quando eu saí ali da minha cirurgia robótica, maravilhado por ter participado dessa evolução da cirurgia. Eu comecei a acompanhar a cirurgia lá mesmo como acadêmico de medicina, tem mais de 20 anos, né? E não existia um robô naquela época, né? Ou se existia era muito inicial, nem era o que a gente vê hoje. Então, foi algo também que, como médico, cirurgião, né, que eu fico maravilhado toda vez que eu vou lá fazer uma cirurgia robótica. Né? Essa semana mesmo tem 2 cirurgias robóticas, vou botar um pouquinho nos stories para vocês verem um pouco do meu dia a dia, mas também para mostrar que é uma cirurgia muito exequível, né? Ela está na mão, ela está à disposição dos pacientes cada vez mais, conforme eu disse no início da live. A cirurgia robótica, desde o início até hoje, mais de 20 anos de cirurgia robótica, foram mais de 8,5 milhões de pacientes pelo mundo operados por cirurgia robótica. No Brasil, esse número ainda é pequeno, é 100 mil casos, né? Então, até o acesso à cirurgia robótica ela tende a melhorar. Ela ainda não é realizada pelos planos de saúde, ele não cobre totalmente uma cirurgia robótica, mas quem tem plano de saúde tem uma ótima oportunidade de fazer cirurgia robótica, porque a cirurgia videolaparoscópica ela é aceita pelo plano de saúde. Então, como a cirurgia robótica ela é uma evolução da cirurgia laparoscópica, o cirurgião ele ainda consegue a autorização da cirurgia laparoscópica. Então, o paciente consegue autorizar aquela cirurgia por via laparoscópica, que cobre aí muitos custos, como a internação, custos de materiais, custos diversos que são aproveitados numa cirurgia robótica, e o custo que o paciente acaba arcando é com o material, os insumos do robô, né, que a gente chama de taxa robótica, e o valor que normalmente é cobrado como uma taxa extra pelo cirurgião, pelo anestesista, também que tanto se especializou e investiu naquele procedimento, em ganho de técnica, né, em cursos, então isso tudo é levado em consideração, mas para quem quem tem plano de saúde, esse benefício então existe, que dá para usar em uma boa parte do custo da internação para uma cirurgia robótica, o plano de saúde. A evolução disso, eu acho, na minha opinião, é que cada vez mais artigos científicos vão saindo com relação ao tratamento das diversas patologias com cirurgia robótica, e cada vez mais vão se provando, né, estão se provando benefícios que são impossíveis de serem ignorados, e que possivelmente a cirurgia robótica também com diminuição dos custos, com quebra de patentes, né, com a evolução natural, a grande chance de que essa tecnologia seja mais amplamente distribuída para a população como um todo. Então, existe hoje no mundo 1 milhão de cirurgias robóticas sendo realizadas anualmente, e tem uma estimativa que esse número vai dobrar para 2 milhões até o final de 2025. Né? Então, eu vou participar disso, né? Porque eu sou também muito um entusiasta da cirurgia robótica, por ter visto
muitos e muitos benefícios nos meus pacientes. Então, eu vou programar para a próxima semana fazer uma continuação dessa live em que eu vou trazer pormenorizado para câncer de reto, para câncer de colo de útero, para câncer de endométrio, para câncer de ovário e massas anexiais, todos os benefícios que a cirurgia robótica traz. Então, semana que vem, você que assistiu essa live, eu sei que essa live fica gravada, para quem quiser assistir, pode deixar aí uma dúvida ou pode deixar aí um comentário aqui embaixo e eu vou fazer caixinha de pergunta e resposta. E na semana que vem eu vou trazer mais pormenorizado para cada órgão da pelve feminina, o que a cirurgia robótica vai ajudar mais especificamente, tá? Hoje foi uma live mais ampla, espero que você tenha tirado alguma dúvida. Eu fico à disposição para perguntas, tá? Quem quiser fazer perguntas, algum comentário aí, tá? Ou me chamar no direct, alguém que tiver uma dúvida mais específica. Então, um grande abraço, gente. Semana que vem eu vou voltar com a segunda parte aí da cirurgia robótica e o tratamento do câncer na pelve da mulher. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.